E vamos agora a Brasília. Vamos falar com a Isabel Mega sobre os valores das emendas de comissão que vão entrar como restos a pagar e ainda dependem de atas. Isabel, vamos lá, trazer para quem está nos acompanhando um pouco de toda essa discussão que terminou 2024 e começa 2025, a gente falando sobre esse assunto. Em que pé está esse pagamento e quais são as estratégias que estão sendo discutidas por aí para que os parlamentares consigam acesso a essa verba? Carol, como a gente tem um capítulo praticamente diário a respeito dessa situação das emendas, né, tem que situar todo mundo mesmo, né? No final de 2024, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões de reais das chamadas emendas de comissão. Isso porque, para ele, como os colegiados, as comissões deixaram de funcionar no Congresso Nacional, você não conseguiu obedecer aos critérios de transparência que foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, não houve mais trabalhos por determinação do presidente Arthur Lira e o que eles fizeram foi encaminhar essas emendas de comissão via um ofício assinado pelos líderes partidários. Mas a gente não sabe muito bem ao certo, né, como é que ficou a destinação disso, qual que é a digital de cada parlamentar a respeito dessas emendas de comissão. Agora, a gente tem ali uma determinação do ministro Flávio Dino de que tudo que foi empenhado, na tradução, Carol, tudo que teve aquela fatia do orçamento reservada vai ter que ser pago. Então, a gente está falando de uma quantia que equivale a 1,7 bilhões de reais. Para que isso seja pago, já que a gente já entrou em 2025, você tem que ter uma interpretação técnica de que isso vai entrar nos chamados restos a pagar. E hoje, 6 de janeiro, é quando termina o prazo para que o Poder Executivo insira nessa categoria de restos a pagar tudo que precisa. 7 de janeiro não pode mais fazer isso. É por isso que nos últimos dias e na sexta-feira, por exemplo, teve uma reunião na Secretaria de Relações Institucionais com os secretários executivos de vários ministérios para que todo mundo ficasse na mesma página e entendesse de fato o que é a decisão do ministro Flávio Dino. E aí tem um ponto que é importante também para a gente situar quem está acompanhando a gente nessa novela das emendas que ainda vai longe, Carol. Nesse ponto específico das emendas de comissão, o ministro Flávio Dino também determinou que o Congresso vai ter que, de certa forma, ratificar essas destinações dessas emendas parlamentares. Vai fazer isso quando as comissões voltarem a funcionar. Vai ter que apresentar atas. No entendimento do Palácio do Planalto, então, você só pode fazer esse pagamento, por mais que já esteja ali nos restos a pagar, quando isso acontecer. Então, ainda vai levar um tempo, é uma situação que vai seguir pendente até que o Congresso Nacional volte às atividades, o que vai acontecer no início de fevereiro, com foco, a atenção total dos parlamentares nas eleições das mesas, tanto na Câmara quanto no Senado. O Palácio do Planalto tem um entendimento, Carol, de que o que o ministro Flávio Dino está querendo fazer, e ali quando a gente conversa com alguns articuladores do Planalto, é você criar, de fato, um regramento para que você siga o bom senso. Mas, de outro lado, o Palácio do Planalto vai ficar, querendo ou não, no meio dessa troca de farpas entre os poderes. No Congresso Nacional, a gente começa 2025 com bastante mau humor dos parlamentares a respeito dessas últimas decisões de dezembro do ministro Flávio Dino. E isso vai ser bastante predominante na agenda, pelo menos neste início de 2025. A gente vai ter discussões orçamentárias aí pela frente e que vão tratar também desse tema de emendas. Os parlamentares têm algumas propostas também que podem representar alguma retaliação, seja em relação ao Supremo Tribunal Federal. Lembra daquele pacote anti-Supremo? Tem propostas que continuam por lá. Podem até ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, estão ali prontas para irem para o plenário da Câmara dos Deputados. Algumas eles não conseguiram avançar na CCJ, mas tem muita coisa ali para tocar nessa agenda de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, caso esse clima não seja distensionado. E tem ideias também de você tornar o pagamento dessas emendas completamente impositivo, de todo tipo de emenda.
o governo federal ficaria completamente refém do Congresso Nacional, caso isso avançasse. Carol.